Damos início a mais um programa do Anatomia do Poder, que há 11 anos e meio vai ao lar dos brasileiros dos estados, de todos os estados do Brasil e do Distrito Federal, para mostrar o que é o poder por dentro e por fora. Aquele poder que os senhores conhecem através dos jornais, da imprensa, e aquele que é através dos detentores do poder, como é que o Brasil é conduzido no poder público, privado, imprensa, sindical, acadêmico, universitário, enfim, em todas as formas de poder. Hoje eu tenho um dos mais queridos amigos e das pessoas que eu mais admiro no Congresso Nacional, senador da República, e em comum somos tricolores, ele no Ceará, eu aqui em São Paulo, e vitoriosos porque fomos campeões da Copa Brasil, e o clube dele, o Ceará, o Fortaleza, não o Ceará, o Fortaleza tricolor do Ceará, finalista, já é vice-campeão e será campeão da Sul-Americana. Então, o ex-presidente do Ceará, Fortaleza. eu sempre falo Ceará por causa do estado do Ceará, que ele representa. O estado do Ceará, mas o Fortaleza é que nós vamos falar sobre a vida, concepção, direito à vida, um direito sagrado desde a concepção. E vamos falar também, o que é extremamente importante, do respeito dos diversos poderes às suas competências. E como ele lidera, e com muito êxito, no Senado Federal, a defesa da competência legislativa do Senado Federal, do Congresso Nacional, nós vamos começar com esse assunto, para no segundo bloco discutirmos a questão do aborto. Meu queridíssimo senador Girão, eu gostaria que o senhor já colocasse um dos problemas que me parece mais relevante, que foi a recente decisão do Senado Federal sobre o marco temporal. Desde 1998, quando eu comentei esses volumes azuis que os senhores veem lá no fundo, a Constituição Federal, e ao comentar o artigo 231, eu mostrava que estava no presente do indicativo a preservação das terras que os indígenas, que os índios brasileiros usavam, tinham naquele momento. Isto é, os índios brasileiros teriam direito, pelos constituintes de 88, de ficarem naquelas terras que ocupavam. E aquelas terras que ocupavam no dia 5 de outubro de 1988, porque diz o 231, terras que ocupam no presente do indicativo. Isto veio sendo deturpado a tal ponto de se pretender dar 15% do território nacional, não mais para os 250 mil índios da época, mas para mais ou menos 1 milhão de índios, deixando os outros 85% para 207 milhões de brasileiros. E o Senado Federal veio definir que realmente eles têm direito, o que é legítimo, às terras que detinham no dia 5 de outubro de 88. E todas as ilações de pretender estender, além da Constituição, além do artigo 231, foi barrado no Senado Federal. E era sobre isso que eu gostaria, senador, que o senhor utilizasse o tempo desse primeiro bloco para explicar como é que conseguiu esse resultado extraordinário. Olha, em primeiro lugar, eu não posso deixar de lhe agradecer. Me sinto muito honrado, doutor Ives, em estar participando mais uma vez do Anatomia do Poder, pela Rede Vida. O senhor é uma bênção de Deus para esse país, para essa humanidade, uma inspiração para mim, muito antes de eu sonhar em entrar na política partidária, né? Essa causa nos une, né? E depois a gente veio se descobrir como tricolores mesmo, de estar ali no conselho, enfim. E coincidentemente, nessa semana, um pouco, diferença de 4, 5 dias, o seu clube consegue um título histórico, que é o São Paulo, o mesmo time também do meu pai, que mora em São Paulo, e o Fortaleza, que vocês ganharam a Copa do Brasil, era o último título, o único que estava faltando
para esse poderoso São Paulo, e o Fortaleza conquista algo histórico, que em 2017, quando eu fui presidente, na Série C, na terceira divisão do Campeonato Brasileiro, jamais se sonhava, e Deus é tão maravilhoso, que tudo que você planta, você colhe. Nós plantamos ética, nós plantamos respeito, cultura de paz, e o Fortaleza está aí na final da Sul-Americana. É uma semana de vitórias também para o Brasil no Congresso Nacional. Finalmente, o Senado da República, a Casa Revisora da República, se levanta perante a nação, depois de ser vilipendiada em muitas matérias, né, numa usurpação das prerrogativas do Legislativo pelo Judiciário, pelo Supremo Tribunal Federal. Então, é uma demanda da sociedade crescente que o Senado cumpra seu dever, né? Inclusive, para o equilíbrio verdadeiro e a independência entre os poderes, para não ficar um poder esmagando os demais. E hoje, no Brasil, ainda tem um agravante, que é um poder, que é o do Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, junto, alinhado ideologicamente com o poder executivo, que é o governo Lula. E o Congresso, se não se levantasse, nesse momento, poderia entregar a chave, porque manda a gente para casa, não vamos ficar pagando o salário da gente, essa estrutura, estou falando com vocês aqui, do Senado Federal, a 50 metros do plenário do Senado Federal, e não estava adiantando nada o trabalho da gente, porque aqui, o que a gente votava aqui, como o caso das drogas, do porte de drogas, por exemplo, 2 vezes nós votamos no intervalo de 9 anos, com 2 presidentes diferentes, um foi o próprio Lula e o outro Bolsonaro, dizendo que a tolerância é zero o porte de drogas, tem que ser criminalizado qualquer porte de droga, e o STF tira da cartola, quer dar de manda-chuva em tudo e vai lá e julga um recurso extraordinário sobre o assunto. Então, o Senado se levanta, tem que estar de parabéns. Não é apenas o presidente Rodrigo Pacheco, sim, ele atendeu ao nosso clamor, mas, sobretudo, ao clamor da sociedade brasileira, né, que quer ver o Senado cumprindo o seu dever e é a única casa que pode fazer frente para o reequilíbrio dos poderes. E o marco temporal foi a primeira pauta concreta que a gente pôde deliberar sobre o tema. Foi uma pressão enorme, né, porque o senhor sabe, vocês que estão assistindo, que grande parte da mídia tem já um lado definido, o governo Lula tem um lado definido e alguns ministros do STF também com um ativismo judicial fruto de um viés político-ideológico, né? Para mim, ele mais parece hoje um tribunal político, embora que é fundamental, acredito, para a democracia, o Supremo Tribunal Federal, mas a atitude, a conduta de alguns dos seus integrantes parece mais um parlamentar, né, que não recebeu um voto sequer da população e faz leis e toma as decisões sem o devido processo legal, sem respeitar a Constituição. E o Senado chega nesse momento e se levanta e diz, não, nós vamos tirar da gaveta algo que a Câmara dos Deputados votou há alguns meses, já estava, se eu não me engano, 3 meses, parado aqui dentro do Senado Federal, e nós conseguimos, com a boa vontade do presidente, a sensibilidade dele, a percepção, colocar em pauta tanto na comissão que estava, né, do meio ambiente, depois foi para a CCJ rapidamente, e para o plenário no mesmo dia. A gente teve que fazer uma obstrução, doutor Ives, paramos todas as votações na casa, não demos quórum para nada, né, e iríamos ficar assim, até que o Senado também se levantasse. Então, foi um trabalho de dentro para fora, de fora para dentro da sociedade também, de forma respeitosa, pacífica, cobrando os seus parlamentares, e
foi a fome com a vontade de comer. O Senado aprova o marco temporal. Eu acredito que agora a história vai ser diferente nessas outras pautas que eu falei, das drogas, do aborto, que nós vamos conversar no segundo bloco, e acho que tem muita coisa aí para a gente crescermos juntos aqui como Exato. parlamento brasileiro. E eu considero isso o mais importante, porque na organização dos poderes na Constituição, os artigos 44 a 135, por que o Constituinte pôs o Congresso Nacional, o Legislativo, em primeiro lugar? Porque no Congresso Nacional, no Legislativo, Senado e Câmara, nós temos a totalidade da representação política brasileira, isto é, situação e oposição. No Executivo, só temos a situação. E no Poder Judiciário, que é o último dos três poderes enunciado pelo Constituinte, é um poder técnico, não é político. Isso que o senhor disse é o que todos sentimos. Eu, que participei de audiências públicas durante a Constituinte e acompanhei o Bernardo e o Ulisses durante todo o tempo, eles me ligavam, o Ulisses chegou a assistir palestras minhas sobre parlamentarismo, e o Bernardo Cabral, até o último dia, ainda conversamos e ainda somos, eu no conselho dele no Rio de Janeiro, ele no meu conselho aqui em São Paulo, da FEComércio, da Confederação, nós sabíamos a importância que isso representava. Porque o que eles queriam? Como nós vimos de um sistema que havia um poder dominante, que não houvesse mais nenhum poder dominante, que os três poderes fossem harmônicos e independentes. Primeiro, o legislativo, que é o mais importante, porque tem situação e oposição. Segundo, o executivo, que administra o país. Terceiro, um poder técnico. E o que os senhores fizeram foi restabelecer a vontade do Constituinte de 88. Vamos agora ao nosso comercial e depois vamos continuar conversando, senador. Damos continuidade ao nosso programa com o senador Girão, esse extraordinário senador que tem defendido as prerrogativas do Congresso Nacional como poucos. Na minha vida de 65 anos de advogado, de 59 anos de professor universitário, e ter acompanhado e convivido com os poderes legislativos desde o período do presidente Kubitschek até recentemente, inclusive aqueles períodos mais complicados, tenho pelo senador Girão uma admiração muito grande, porque o senador Girão representa aquilo que, quando eu fui presidente do Partido Libertador, o único partido parlamentarista do Brasil, aqui no São Paulo, de 62 a 64, o que nós defendíamos era a importância do poder legislativo, porque o parlamentarismo é uma exaltação do poder legislativo. E, como eu faço em todo o programa, senador, eu ofereço um livro. Vou lhe mandar, são os comentários a constituir o Código Tributário Nacional, feito por uma equipe dos meus professores, 41 professores, coordenado, evidentemente, muitos dispositivos eu mesmo comentei para o amigo, porque, nada obstante todas as críticas ao sistema tributário, esse código prevalece desde 1967 e ainda rege o direito tributário brasileiro. Poxa, muito obrigado, doutor Isso. Nós vamos agora conversar sobre outro assunto delicado. Eu participei da decisão da Suprema Corte com uma amicus curiae com mais 140 professores universitários do mundo inteiro. Eles nos admitiram uma amicus curiae. A nossa tese prevaleceu quando dissemos que em muitas constituições do mundo há expressa menção de que a vida começa na concepção. Nenhuma constituição do mundo diz que tem a mulher o direito de fazer o aborto, de eliminar o feto no seu ventre. E isto serviu como base de apoio ao Estado do Mississippi, e a decisão da Suprema Corte americana foi nesse sentido. Isso não é matéria constitucional,
Essa é matéria que cada estado pode decidir pelos seus próprios tribunais e pelo poder legislativo de cada estado. E eu tenho certeza, por exemplo, quando a Academia de Ciências do Vaticano, ela, no começo do século, fez um conclave para ver cientificamente como começava a vida humana, eles chegaram à conclusão que começava na concepção. Naquela oportunidade, os 80 membros da Academia de Ciências do Vaticano tinha 29 prêmios Nobel, senador. Dos 80 acadêmicos, 29 eram prêmios Nobel. E todos concordaram que a vida começava na concepção. Então, dizer que o aborto não é nada, é um direito da mulher de matar seres humanos, não se pode matar tartaruga, mas pode-se matar seres humanos. A tartaruga vale mais para muitos daqueles que defendem o aborto do que um ser humano. É evidente, algo que, enfim, como um professor e, ao mesmo tempo, pertencendo à Academia Brasileira de Filosofia, como aquele que estuda filosofia desde os bancos acadêmicos, é algo que me violenta. E eu sei que o senhor também tem a mesma posição. E agora é o senhor que tem a palavra e não eu na defesa daquilo que eu tenho feito como advogado perante os tribunais. Advogado e um grande professor, né? Porque o movimento Pró-Vida do Brasil, doutor Ives Ganda, tem o senhor como uma referência, né, nessa causa, que para mim, e olha aqui, graças a pioneiros como o senhor, idealistas, é a causa das causas. Não existe causa maior do que a causa do direito de nascer. Inclusive, eu estava na Argentina no final de semana passado, sem ser esse, no outro, e fui para uma reunião entre presidentes, ex-presidentes de países da América Latina. O nosso anfitrião era o Macri, ex-presidente Macri da Argentina, estava lá o Tuto Quiroga, da Bolívia, estava o Felipe Calderón, do México, estava também lá da Colômbia, já eu lhe dou o nome dele, espetacular, fez umas exposições muito boas, inclusive sobre o tema também da vida, né? Ele tem problemas sérios com relação a drogas, né? E foi fantástico que eu pude ouvir, porque eu, inclusive, tive a oportunidade de falar, tinha lá parlamentares, inclusive do Brasil, foi o Sérgio Moro, né? O senador, ex-ministro da Justiça, foi a ministra Tereza Cristina, o governador Ronaldo Caiado, foi do Bom, Brasil, e muitos outros parlamentares. Foi um evento muito prestigiado lá, e eu pude falar, e na hora que eu falei, eu disse, olha, eu mostrei esse bebezinho, né, que é o símbolo mundial pró-vida, esse bebezinho que o ministro dos Direitos Humanos do Brasil não quis receber, alegando, inclusive, que a esposa está grávida e que era uma agressão que eu estava fazendo. E ele é um ministro de todos nós, de quem é conservador, de quem é progressista, de quem é de direita, de esquerda, ele é um ministro de todos nós. Mas foi um pouco chocante eu falar que tinha o fígado formado, os rins, até digital. Tem essa criança de 11 semanas de gestação, que agora o Supremo Tribunal Federal, através da DPF 442, contra a vontade do Congresso Nacional, que já deliberou várias vezes sobre esse tema na história, derrotando projetos de lei que tentavam legalizar o aborto, desse tamanhozinho aqui, com 11 semanas também, mas eu falei que, olha, nós estamos aqui num evento, o evento era sobre liberdade e democracia. E aí eu disse, olha, nós estamos vivendo um momento no Brasil que não é de democracia, a democracia nossa está em frangalhos, falei dos presos políticos, falei de jornalistas com passaporte retido, com conta bancária bloqueada, com rede social sem poder usar, falei de empreendedores como Luciano Hang, que foi, inclusive, tiraram mais de 10 milhões de seguidores que ele tinha nas redes, né, de uma forma arbitrária, e tantos outros.
vítimas de um sistema de revanche, de vingança implacável que a gente está vendo no Brasil. E eu tive a oportunidade de dizer, estamos falando de liberdade e democracia. Liberdade começa aqui, para nascer, para poder nascer. E aí o pessoal olhando, que é um assunto que geralmente não entra muito nessas pautas, e eu tive a bênção de defender e alertar para o mundo, e eu vou fazer isso, viu, doutor Ives? Esse final de semana agora eu estou indo para Lisboa, vou para um evento, vou denunciar o que está acontecendo no Brasil, já fomos na ONU também denunciar o que está acontecendo no Brasil, e eu acho que a verdade a gente precisa mostrar, porque eles têm uma ideia, muitas vezes, equivocada da democracia relativa, dita pelo próprio presidente Lula, que a gente está vivendo aqui. Então, nós estamos sob a ameaça do aborto no Brasil, né? Tem 3 alternativas, doutor Ives, eu queria até lhe ouvir. 3 alternativas. Um é o Estatuto do Nascituro, que tramita há cerca de quase 20 anos aqui no Congresso Nacional e que finalmente ganhou urgência devido a essa pressão do Supremo colocar em julgamento isso. Prioridade zero para o brasileiro quer emprego, o brasileiro está com outras prioridades, mas o Supremo, goela abaixo, coloca algo que 80%, no mínimo, do brasileiro, 85% para ser preciso, é totalmente contra, que é o aborto, né? Porque já gerou consciência, já participou de marchas, já participou de seminários, muitos o senhor abrilhantando, e o brasileiro tomou consciência, seja católico, seja espírita, seja evangélico, seja de outras religiões, porque transcende, é a ciência que está a favor da vida. Um carocinho de feijão, muito menor do que esse bebezinho, um carocinho entre um feijão e um arroz, já tem um coração batendo, com 18 dias da concepção. E foi por isso o heart beating, que é a lei do heart beating lá nos Estados Unidos, que eles reverteram a lei do aborto, estão revertendo nos estados, a partir do avanço da ciência. E um detalhe, doutor Ives, e você que está nos assistindo no programa Anatomia do Poder, a vida dessa criança é preciosa, mas com o aborto, ela é eliminada, é assassinada, a vida dessa criança, e a mulher, são 2 vidas em jogo. A mulher que pratica o aborto fica com consequências, com sequelas emocionais, físicas, mentais, sem falar nas espirituais, para o resto da existência, né? Ela fica com a tendência maior à depressão, à síndrome do pânico, a envolvimento com álcool e drogas e suicídio, que é a grande pandemia do momento. Então, são 2 vidas completamente devastadas, né? E a gente precisa dar voz, porque essas crianças elas não têm... A voz delas somos nós, e o parlamentar, principalmente. Então, dia 8, quando esse programa já deve estar indo no ar, dia 8 é o dia do nascituro. Domingo, olha que bênção o senhor está proporcionando para nós, Providas. Dia 8 é o dia do nascituro, e uma notícia boa para o senhor. Nós aprovamos aqui na semana retrasada, no Senado Federal, já fez a parte dele, está na Câmara, o dia do nascituro estabelecido no Brasil. A Igreja Católica, a CNBB, já tem resolução interna nesse sentido, outros movimentos no Brasil, câmaras de vereadores, Assembleia Legislativa, mas ainda o Congresso Nacional não tinha. E nós conseguimos aprovar no Senado, foi um projeto de autoria nossa, que a relatoria foi do senador Magno Malta, foi aprovado. E no dia 8, prestem atenção como é que vai estar iluminado o Congresso Nacional. Nós conseguimos colocar o azul clarinho em homenagem ao dia, essa semana do nascituro. No domingo, o Congresso Nacional vai estar iluminado com essa cor, que é o azul claro, que é consagrado para as crianças por nascer. Então, o Estatuto do Nascituro ganhou urgência na Câmara. Se Deus quiser, vota semana que vem
e vem às pressas para o Senado Federal. Temos também a PEC da vida, que é a segunda prioridade. Então, tem o plano A, o plano B e o plano C. O plano C é polêmico. Isso que eu queria lhe ouvir. O plano A é o Estatuto do Nascituro, que é um projeto de lei nesse sentido de resguardar a vida desde a concepção. A PEC da vida, que é uma iniciativa do senador Magno Malta, ela busca colocar na Constituição a vida desde a concepção. Só que aí, talvez a gente não tenha vamos dizer, porque não tem como a gente excluir de lá a questão do estupro na Constituição, a questão do anencéfalo, que o Supremo julgou sobre isso, né? Na verdade, legislou sobre isso, e também a questão do risco de vida da mãe. Então, é uma PEC que a gente talvez não tenha o apoio necessário para aprovar sem essas exceções, que não ficaria bem colocar isso na Constituição, as exceções. E o terceiro, doutor Ives, que é um pouco polêmico, é um plebiscito. Um plebiscito sobre o tema, sabendo que 85% no mínimo da população brasileira é contra, mas tem uma questão ética envolvida, porque a vida é inalienável, né? Então, inviolável. Inviolável. Você não tem como, numa questão tão profunda, legislar, por exemplo, se eu vou colocar nas mãos da população se eu devo morrer ou devo viver, né? Então, é algo um pouco, mas é um botão de emergência. Esse é um botão de emergência, caso o Supremo resolva fazer essa loucura de continuar um julgamento desse, tiver risco. Isso é um botão de emergência, porque a gente sabe que as igrejas, que os movimentos vão defender, de qualquer maneira, vão para as ruas nesse país. Só para lhe ouvir, eu quero dar um informe. Dia 8, no dia do Nascituro, quando esse programa está indo para o ar, dia 8, nós vamos ter mobilizações em várias capitais do Brasil pela vida contra o aborto, nas ruas, é o povo brasileiro voltando nas ruas, e dia 12 também. Dia 12 de outubro, o brasileiro está voltando às ruas pela vida contra o aborto. Meu caro senador, olha, parabéns por todo o trabalho que tem feito. Tem aquele quadro que eu recebi do senhor com o feto também por mim segurado, está na entrada do escritório. Esse programa está indo ao ar no próprio dia do Nascituro, dia 8, e nós vamos fazer novos programas para discutir, inclusive, a importância do plebiscito, que, do ponto de vista de opinião, é para mostrar que o povo brasileiro é contra o aborto. Mas, realmente, se nós considerarmos que o direito fundamental, o primeiro direito natural, que o Estado só pode reconhecer porque não cria, é o direito à vida. Meu caro senador, muito obrigado por sua participação no programa e espero ter em novos programas no futuro. Aquele abraço, senhores telespectadores. Espero novamente e ter um novo senador aqui conosco em qualquer outro dia, qualquer outro programa, e no próximo domingo também, porque estaremos discutindo outros temas de igual relevância.